Vamos dar um exemplo aqui de um pássaro, né? Que ele vive numa gaiola. Desde quando nasceu, ele vive numa gaiola, assim, uma gaiola incrível de ouro, né? Vamos brincar assim, mostrando que aquela gaiola é brilhante, bem cuidada. E também ele está acostumado a todo tipo da melhor alimentação, né, para pássaros, de modo que esse pássaro ele está completamente acomodado, né, ou confortável naquela posição em que ele existe, porque desde o nascimento o pássaro simplesmente nunca questionou, né, sobre o que há fora da gaiola, ou a possibilidade de outros tipos de alimentos. E aí eu estou querendo fazer com essa analogia a posição do espírito nesse corpo humano, certo? Esse corpo humano, ele é como uma gaiola que está aprisionando a nossa essência, o nosso espírito, aquilo que somos de fato. E o pássaro, ele já está tão acostumado com a gaiola que ele se identifica, né, com aquele cantinho, com aquela gaiolinha, onde tudo está sempre bom, onde o seu dono sempre se comunica com ele de alguma forma, com muito carinho. E aí o pássaro está sempre cantando, né, demonstrando os seus talentos ali dentro daquela gaiola, completamente esquecido da sua possibilidade de voar, certo? Então, basicamente, todos nós estamos presos na gaiola do corpo material, nos identificando com esse corpo, né, com essa gaiola, e nos sentimos bem, felizes, como se não houvesse nada mais do que isso, ou que não fosse necessário, né, indagar ou questionar algo que está fora da gaiola. E mesmo que você questione, né, quando você olha para fora da gaiola, quando você tem esses momentos, vamos dizer assim, mais reflexivos na sua vida, mesmo assim, essas questões, né, ou esse tipo de interesse ou busca é muito limitada. Porque na teoria, né, ou na mente, ela não tem um significado mais vivencial ou realizado. E aí você volta para a estrutura da sua gaiola, né, da sua mente, das suas emoções, das suas atividades físicas, incluindo toda a rotina, né, normal, e você simplesmente fica nessa posição até o momento da sua morte, né, sua morte física, ok? Então, quando uma pessoa simplesmente vem até você, aquelas pessoas que são chamadas, né, mestres ou encarnações de Deus, e abrem a porta da sua gaiola, você tem que olhar para essa porta, né, com um grande carinho. Por que que vem pessoas a esse mundo e falam coisas assim totalmente diferenciadas daquilo que se chama a nossa zona de conforto, onde simplesmente nos condicionamos e aceitamos passivamente viver identificados com essa forma, né, material até o momento da morte. Isso não é razoável para o ser humano, porque ele é um ser, né, pensante, ele é um ser racional, é um ser que tem uma intelectualidade. O ser humano, né, o espírito que está na gaiola humana, é diferente de um pássaro, porque o pássaro ele não tem
poder de questionar, de se comunicar com essa existência que está à sua volta de uma forma mais consciente, mais racional, certo? Então temos que nos perguntar, porque a porta, né, aberta da nossa gaiola da forma humana está aberta. A partir do momento que você recebe a sabedoria espiritual, você, analogicamente, né, abre a porta da sua mente. Mas o espírito, ele não quer experimentar a nova realidade, ou a realidade, vamos dizer, única do espírito, porque ele se conformou em viver dentro de um tempo e espaço com suas crenças, com suas, né, ideias, suas afirmações, suas aceitações e negações. E aí a vida passa sempre com esse sabor, vamos dizer, limitado, certo? Mas o espírito realmente que é inteligente, ele olha a porta aberta da gaiola, certo? O alimento, né? Às vezes deram o alimento da sabedoria espiritual para ela dentro dessa gaiola, e ele resolve simplesmente explorar o espaço em torno da gaiola, que é infinitamente, né, maior, mais rico, mais belo, também mais perigoso, né, selvagem, mas é aí que está a experimentação. O que eu quero dizer com isso é que as pessoas, mesmo que tenham toda a sabedoria espiritual, mesmo que tenham, né, esse insight de que há algo mais do que essa forma física ou essa forma mental, elas mesmo tendo, né, a porta da gaiola aberta, elas preferem continuar na sua zona de conforto. E por isso nós temos que indagar, né? Por que eu não ouso, eu não arrisco a vivenciar uma realidade que seria infinita, ilimitada, onde o meu voo, né, seria incrível, onde eu cantaria, né, liberto em grandes árvores, com vários outros passarinhos, né, vamos dizer assim. Então você tem que se perguntar isso. Por que você não está vivenciando ou aceitando de coração essa informação que chega, né, através da sabedoria de espíritos elevados ou de pássaros libertos, e simplesmente porque você não voa com esses outros pássaros? Temos que reconsiderar. Será que vale a pena viver, né, uma vida toda confortável, né, e dentro dessa vida, né, de dualidades entre alegrias e sofrimentos, porém viver assim recuado num canto do coração que está em relação somente com o corpo material? Será que vale a pena viver sempre nesse contexto do bem-estar material, esquecendo-se completamente do voo infinito do pássaro, que pode sair a qualquer momento da porta da sua gaiola física, emocional e mental? Temos que questionar profundamente isso, né? Porque a vida está passando e há mais coisas, né, do que simplesmente você viver identificado com a sua gaiola, mesmo que ela seja uma gaiola de ouro, que esteja te promovendo tudo o que você necessita nesse mundo material. Porém, há fatores eternos, né, que estamos deixando de lado. Por melhor que seja a sua gaiola, em algum momento, né, o seu corpo material, que representa a gaiola do espírito, vai ser, né, abandonado. Isso se chama a morte. Por isso a morte
né? Por um lado, é a saída obrigatória desse corpo e também o questionamento sobre os assuntos da morte nos levam a essa porta. Há de se ter uma urgência de vivência na sabedoria superior ou espiritual, quando você entende que não há saída para a vida, né, a vida sem o espírito, a não ser ela se encontrar com a morte, né, em algum tempo, que pode ser do dia de amanhã. Nunca sabemos a nossa programação kármica aqui nesse planeta Terra, atualmente onde estamos. Então, fica aqui essa colocação, essa dica para você refletir, né? O que está te levando a ficar tão preguiçoso, negligente, ou às vezes até mesmo, né, ofensivo contra as coisas que se referem à espiritualidade, ao mistério da vida, à descoberta de Deus em nosso coração, a viver, né, esse reino divino que se encontra aqui e agora em nós, certo? Logo, o que eu estou falando aqui também, que podemos complementar, é que você pode viver na sua gaiola feita de ouro, com as melhores, né, alimentações, os melhores divertimentos. Você pode viver nessa gaiola, não tem problema. Mas a partir do momento que você não se dá uma oportunidade de sair da porta dessa gaiola e fazer, né, voos experimentais na realidade divina, onde você vai sentir, né, o prazer de voar, o prazer de estar em contato com a natureza, onde o seu cantar vai ser compartilhado com outros pássaros, né, nessa liberdade de ser. Quando você não faz isso, né, mesmo sabendo dessa realidade, então nessa situação não é legal, né? Não é interessante vivermos, né? Então temos que saber viver o nosso lado material de uma forma moderada e entender, né, que o nosso lado material, onde se inclui a inteligência, serve para que tenhamos essa tendência, né, racional, lógica, né, de compreender que o que somos, o que estamos fazendo nesse mundo, o que é esse corpo material, o que é o espírito, quem é Deus, o que devo fazer para me contactar com essa divindade que está em meu coração, que horas que estabelecerei na minha vida uma prática sincera, luminosa, para permanecer com essa consciência mais abrangente desse espaço, né, infinito, que se situa nessa consciência de estar relacionado com a divindade em todos os aspectos, com todas as pessoas, com todas as circunstâncias. Entende? Isso é fundamental para que uma pessoa encontre até mesmo a felicidade. A felicidade que é proporcionada para uma pessoa quando ela está dentro de uma gaiola em sua vida condicionada e cômoda, é uma felicidade montada, né? É uma felicidade que você está baseada na sua crença de que aquilo, né, certos estados mentais e emocionais são adequados para te manter numa condição ilusória, onde você pensa que está tudo bem. E aí, nesse, entre aspas, né, estar bem, você esquece a morte, você esquece os assuntos espirituais, porque isso que você chama de estar bem ou feliz, ele é relativo àquilo que você acredita. Por isso se chama, né, condicionado. Você é condicionado a viver uma vida sem se aprofundar mais nas questões espirituais, onde você sente uma espécie de medo interno
de voar nessa realidade divina que te cerca, né, por todos os lados. Inclusive, esse corpo material seu, ele é uma energia divina, certo? Como se fala, o corpo vem do pó e ao pó voltará. Esse corpo é feito, né, de terra, água, fogo, ar, né, éter, enfim, vários elementos que são constituintes da natureza material. Porém, você é um espírito que está tendo aprendizado nessa forma humana. E se você não, né, ousar fazer os voos espirituais na sua consciência, você simplesmente terá perdido a sua vida física, né? A sua vida de oportunidade nessa forma humana, que tem uma inteligência incrível de ter essa possibilidade da revelação espiritual, simplesmente porque você escolheu se acomodar, negligenciar as palavras dos mestres, a sabedoria divina, a realização de almas que já fizeram voos incríveis. E quando você tem essa percepção, imediatamente você vai notar o quanto você é condicionado, hipnotizado por um sistema que determina para você o que seria, né, supostamente uma vida feliz ou uma vida de prazer, né, sensorial. Certo? Então, o recado que eu quero deixar aqui nessas palavras é exatamente esse, né? Liberte-se. Né? Por isso que fala, né? Se você conhecer a verdade, você vai se libertar. Mas o pássaro que é sábio, ele faz os seus voos incríveis, saindo pela porta, né, da sua mente, através da meditação, através de qualquer processo espiritual que temos aí como referência, vários. Você segue um em particular, e aí todos os dias você sai, né, num voo agradável dentro da realidade divina que se encontra em seu coração, certo? Seu coração místico. E assim você pode viver nessa forma humana, nessa gaiola, mas você sabe que a porta espiritual está sempre aberta para você fazer grandes voos, para encontrar outros pássaros, né, vamos dizer assim, mais sábios, que te orientarão nesse voo. Então você será um mestre do seu próprio voo, compreendendo, né, a natureza do ar, da dinâmica de voar, certo? Então pense nisso, né? Por que você nunca sai por essa porta do seu coração que está sempre aberta, né? Entende? Isso é muito profundo. Então, se você conhece a verdade de si mesmo como um espírito, como uma parte integrante de Deus, você entende que você está simplesmente vivendo numa forma material atualmente para ter algumas experiências e lições de evolução. E essa evolução consiste exatamente em você aprender a voar, a sair pela porta da sua mente através da meditação, ou de canto de mantras, ou de oração, ou de reflexão, de qualquer coisa, né, que tenha essa tendência, esse impulso de se questionar mais profundamente e realmente experimentar, voar, né? Certo? E aí você pode voltar para a sua gaiola, na sua zona de conforto material, porém também todos os dias você tem que obrigatoriamente, né, dentro desse contexto de um plano divino que acontece para todas as pessoas, para iluminarem-nas, você também sai dessa sua gaiola e cada vez que você voar conscientemente nesse espaço, né, divino, estou colocando aqui a analogia,
Quanto mais você voar, quanto mais prazer você sentir nessa realidade real, né? Realidade real, né? Quando você volta para a sua gaiola, você vai percebendo que aquilo que você tinha estabelecido como a zona de conforto, ou como o prazer mais agradável, por causa das suas crenças, ou por causa da influência ou manipulação de um sistema que lucra, né, com aquilo que é estabelecido como o seu bem-estar, você vai começar a perceber que aquilo não é tão agradável assim como você achava depois que você começa a fazer esses mergulhos da sua alma na realidade divina, que é tudo. Você só tem que entender que você tem que fazer, né, o esforço interno de se conectar com essa força suprema que já mora dentro do seu coração. Pensa nisso profundamente no que eu estou falando aqui, porque a vida está passando, né? E você está perdendo essa oportunidade maravilhosa que é aceitar a proposta, né, da sabedoria divina, dos mestres de luz que estiveram nesse planeta realizando missões em nome, né, desse ser supremo que quer levar todos os pássaros para esse espaço de voos maravilhosos que estão aí à disposição. É só você sair pela porta da sua convicção, da sua vontade sincera de comungar com o Supremo, que você sai e voa, né? Imagina, se você é um pássaro, está numa gaiola, a porta está aberta, você está pronto para voar, mas aí você fala, não vou voar não, eu estou com medo, eu não sei o que tem lá do lado de fora, né? E aí a mente começa a dar mil desculpas, o ego, né? Falso ego, e você simplesmente volta as costas para essa imensidão que há além da gaiola e volta para a gaiola do corpo físico, da mente contaminada, do querer dormir, comer, só se reproduzir, sobreviver à rotina diária que está simplesmente te conduzindo para o momento da morte que pode acontecer a qualquer momento. Então tem que nascer no seu coração essa urgência, né? Essa urgência de entender que cada dia é um presente dado por Deus para você, que contém toda a possibilidade, né, do ilimitado, do infinito, da bem-aventurança, da consciência plena, da existência maravilhosa que é a percepção da divindade em tudo, em todos, onde o seu espírito sente que realmente é uma parte integrante de toda a vida, mas as pessoas dão as costas a isso e simplesmente ficam, né, dentro de suas gaiolas com medo e com dúvidas, ficam racionalizando, né? Racionalizar significa encontrar desculpas para não fazer algo, e também elas se apoiam numa certa religião, numa certa filosofia, num certo ideal de vida, e aí até a religião, a filosofia se torna uma prisão quando não realizáveis, né? Quando você vive dentro da sua gaiola cheia de escrituras, de conhecimentos, né? Você pode até adorar a sabedoria de um determinado mestre, ser fiel a ele, adorá-lo, mas isso aí é dentro da gaiola. Você não ousou fazer o voo. A partir do momento que você ousa e se joga dessa porta da sua gaiola, quando você vai além da mente, a força divina que está em seu coração lhe dá a graça de te sustentar nesse voo para novas experiências. Porque é para isso que estamos aqui, nessa forma humana de vida, que se diferencia, né, das formas animais.
que não tem esse poder racional para se questionar, para, né, fazer a introspecção do que é essa vida, de quem sou eu, de quem é Deus, certo? Então todos os dias, se você puder, né, faça esse voo interno, entre em meditação, tenha um desejo sincero na sua alma, né, de querer encontrar a vida maior, né? Isso aí é a resposta, né, para você virar internamente. Quanto mais você ousar voar e explorar essas regiões da realidade, que no momento estão muito além da sua concepção, mas que você vai começando a voar cada vez mais longe, vamos dizer assim, você vai transcender aquilo, né, essa gaiola material. E aí sempre que você volta, você se situa numa posição consciencial muito maior, muito incrível, e se torna realmente feliz, porque você trouxe a energia, né, espiritual para dentro da sua gaiola, e aí tudo se torna diferenciado. Você pode entender completamente quem é você, quem é esse pássaro, o que é essa gaiola, o que é a porta aberta, e você se torna um candidato, né, à evolução da consciência dentro dessa forma humana, recebendo assim a assistência de vários seres superiores, né, de anjos, de mestres, de tudo aquilo que é favorável ao seu avanço de consciência nesse planeta Terra, nessa forma humana de vida. Ok? Meditem sobre isso, vamos mudar, né, os paradigmas, as crenças, as nossas estruturas que nos limitam, e simplesmente ousar fazer voos incríveis na realidade divina, que é aquilo que a gente chama o mistério da vida. Não tenhamos medo. Não tenhamos medo, porque toda essa realidade é puro amor, né? Pura felicidade. Temos que experimentar isso, senão nunca ficaremos felizes de fato na nossa existência. Ok? Então meditem nisso. Espero que vocês ousem. Ok? Um grande beijo no coração.